Revelado nas categorias de base do Goiás, o ponta esquerda, meio campista também, o Gustavinho, que fez um bom jogo contra o próprio Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro, tem uma porcentagem ainda de uma venda futura do maior do Centro-Oeste. No vídeo de hoje quero explicar aqui com essa informação exclusiva do Goiás News, porque que ele deixou o Goiás ainda no Sub-17, lá na temporada de 2021, e o atual percentual deste ótimo jogador, que atualmente tem apenas 19 anos de idade. Além disso, quero falar sobre o João Magno, aquele centroavante do futebol europeu. Como estão as suas negociações com o Goiás? Será que esse negócio já melou ou se tem uma possibilidade dele fechar com o Verdão? Vale lembrar que pelo menos 3 jogadores nesse exato momento já estão acertados com o maior do Centro-Oeste. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Tem também o nosso canal de cortes, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Já vai lá e se inscreva e ajudar a gente a chegar nessa marca no canal principal também de 8 mil inscritos, que já está bem próximo. Nosso apoiador do canal é a Zapay. Como que ela funciona? É bem simples, só você baixar o aplicativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá você pode consultar a placa do seu carro ou da sua moto e verificar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo multas, licenciamento, IPVA e muito mais que você encontra no aplicativo da Zapay. Além disso, caso você tenha algum débito em aberto, só você utilizar o nosso cupom aqui do canal, Goiás25, e garante 25% de desconto no valor das suas taxas, com um parcelamento em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Então, muitas vantagens com o nosso apoiador aqui do canal, a Zapay. Lá é o link, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram para você observar mais informações, quanto o link diretamente do aplicativo para você baixar aí no seu celular e saber mais informações. Combinado? Nosso apoiador do canal, links na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma promessa que saiu cedo das categorias de base do Goiás e nesse atual momento vem jogando muita bola lá no Red Bull Bragantino, que é o Gustavinho. Não sei se você conhece ele, geralmente ele atua como um meia esquerda, meia direita, também fazendo uma função mais central, inclusive participou do jogo contra o Goiás nesse último final de semana, entrou no segundo tempo, atuou por 33 minutos e fez uma boa partida, ali pelo lado esquerdo, trazendo a bola para dentro, boas finalizações, cruzamentos para dentro da grande área. É uma das maiores promessas, aí do Red Bull Bragantino, ele que saiu do Goiás ainda na temporada de 2021. Começou ali no time Sub-17, onde até teve uma boa aparição naquele ano de 2020, lembro de alguns gols dele, uma partida contra o Vitória também, no estádio da Serrinha. Naquele momento ele disputou o Campeonato Brasileiro Sub-17 pelo Goiás, foram 9 partidas com 2 gols marcados, titular absoluto daquela equipe. Chegou no Red Bull Bragantino na temporada seguinte, em 2021, no elenco Sub-17, também em 2022 participou do Sub-20 e agora estreando no profissional. Consultei lá o Eduardo Pinheiro, que é o diretor das categorias de base do Goiás. Muito obrigado ao Eduardo. Ele garantiu o seguinte, que quando o Gustavinho saiu do Verdão naquele momento, o Eduardo ainda não era o diretor das categorias de base esmeraldina. Vai lembrar que ele chegou no Goiás em 2022 e o Gustavinho deixou na temporada anterior. Entretanto, ele garantiu que o Goiás manteve um percentual de 30% de uma eventual venda futura do jogador, que sem sombra de dúvidas, se continuar com esse bom futebol na atual temporada, vai acontecer muito em breve, já que ele tem apenas 19 anos, marcou 3 gols, além de uma assistência logo no seu primeiro ano como profissional, agora em 2023, em 25 participações pelo elenco principal do Red Bull Bragantino. Então o jogador, caso seja negociado, o Goiás tendo aí 30% de uma eventual venda futura. O Eduardo garantiu também que possivelmente o jogador deixou o Goiás por conta de algum desentendimento, ou dos seus empresários, ou da diretoria que estava comandando naquela época, e acabou que o Goiás não colocou nenhuma grana no bolso, apenas manteve esse percentual de 30%. Dentro dos cenários possíveis, é óbvio que não é o ideal, poderia estar hoje dentro do Goiás, inclusive esse próprio Gustavinho hoje, sem sombra de dúvidas, seria o titular na meia direita, seja até mesmo no meio de campo do maior do Centro-Oeste e principalmente na parte de venda, porque possivelmente o Red Bull Bragantino, se for negociar o jogador por, digamos, 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, é muito mais fácil você pegar toda essa bolada e passar 10, 15%, 30% para ali, do que se você vendesse, por exemplo, o Goiás ficará apenas com 30% e os outros 70% restantes, ou algo semelhante a isso, com o Red Bull Bragantino. Então o cenário ideal é você formar o jogador, ele estrear no profissional e aí sim você conseguindo uma boa negociação. Mas como ele saiu, digamos, brigado do Goiás, não o próprio jogador, mas os seus agentes, o desentendimento para sua renovação de contrato, dentro desse cenário, até que está de uma quantia interessante, razoável, esse 30% de uma eventual venda futura. Acho que possivelmente vai acontecer já nos próximos anos, por conta desse bom rendimento, do jogador, 19 anos de idade, nessa primeira temporada, das suas 25 participações,
8 delas como titular, teve ali umas boas possibilidades no Campeonato Paulista, também jogou bem na Copa Sul-Americana e agora entrando com um bom rendimento também no Campeonato Brasileiro, geralmente na segunda etapa. O jogador que tem um contrato longo no Red Bull Bragantino até dezembro de 2027, tem essa atualização, né? Inclusive eu estava vendo o jogo do Goiás e até anotei aqui, falei por que esse Gustavinho, né, não continua no Verdão, agora consultando também o Eduardo Pinheiro, ao menos mantendo esse percentual de venda futura, né, do jogador que tem bastante potencial. A gente sabe também como negocia muito bem os seus jogadores, o Red Bull Bragantino, né, uma das principais vitrines atualmente no futebol. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre o centroavante, o João Magno, aquele mesmo artilheiro no futebol de Luxemburgo nessa atual temporada, o nome que foi, no caso, estudado pela direção do Goiás. Essa informação inicialmente lá do jornalista o Mário Ramos, do canal 33, ele garantiu mais ou menos 2 semanas atrás, né, um estudo do maior do Centro-Oeste para contar com o seu futebol. E a gente ficou naquela expectativa, será que ele já está contratado? O Goiás, que segundo informações do André Rodrigues, tem um jogador já acertado, né, oficialmente, que no caso é o meio-campista o Luiz Oyama, e mais 2 outros que já têm um acerto, porém sem revelar os nomes. Possivelmente o Anderson Oliveira e também o João Magno. Uma outra atualização lá do pessoal do Imprensa Verde garantiu que o Goiás tem sim já uma conversa encaminhada, acertada com o jogador, entretanto ainda faltando alguns pequenos detalhes burocráticos. Possivelmente a parte de salário ou luvas, né, pelo jogador, ou até mesmo o tempo de duração, o salário, essas questões, mas tendo sim um bom encaminhamento das conversas do João Magno com o maior do Centro-Oeste. Então, se fosse assim, digamos, para a gente colocar desses 3 jogadores já acertados com o Goiás, eu iria basicamente dentro dessa linha posições que o Goiás de fato irá procurar reforços para a sequência do ano, né? Tanto o João Magno quanto também o Anderson Oliveira e também o Luiz Oyama para o meio de campo. Sobre o João Magno, eu não consegui confirmar ainda até quando vai o seu contrato no Dudelange lá de Luxemburgo, mas possivelmente, porque assim é muito difícil, né, você ter informações, por exemplo, ou do Gol ou do site Transfermarkt da duração do seu contrato, e até mesmo para pesquisa, né, é muito mais difícil por conta da distância, obviamente, tanto da localização quanto também do idioma. Então o João Magno possivelmente agora já ficando livre no mercado. Foram 32 partidas pelo Dudelange em Luxemburgo, com 16 gols marcados. Centroavante canhoto, 1,95 m de altura, chega para ser uma aposta. Como eu falei, eu gostaria de um nome um pouco mais calibrado, um pouco mais de experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, porque querendo ou não, o cara pode fazer muitos gols e vir de uma fase positiva, o que eu já gosto desse cenário de contratações do Goiás, né, pegando um cara que vem em alta, não tentando recuperar o seu futebol. Acho que isso tem que ser feito principalmente, né, se for contratações nesse sentido, lá no começo do ano. A questão é que o João Magno, querendo ou não, nunca disputou uma Série A de Campeonato Brasileiro, né? E ainda tem essa incógnita a respeito da o seu desempenho, né? Em Portugal também ele jogou divisões inferiores, como por exemplo a 3ª divisão na temporada europeia passada. Foi bem também, né? 11 gols em 27 jogos e agora essa passagem novamente bastante alternativa no Dudelange, no futebol de Luxemburgo. É uma aposta aqui no Brasil. Ele jogou apenas no Arte Sul, né? No interior do Rio de Janeiro. Passou também no Boa Vista quando começou no profissional em 2016, jogou no Sub-20 do Palmeiras, no Grêmio Anápolis, né, no Campeonato Goiano de 2018, 8 jogos e 1 gol marcado. Pelo Anápolis também no Goianão, tanto de 2019 quanto 2020, somou no geral 7 partidas com uma bola na rede, né? Então um jogador que no cenário brasileiro não teve tanto destaque. Lá na Europa, aí sim, conseguindo marcar os seus gols. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do João Magno e essa confirmação também lá do pessoal do Imprensa Verde desse encaminhamento do jogador que de fato interessa à diretoria do Goiás, já tem um acerto com o atleta, apenas alguns pequenos detalhes burocráticos, né, para confirmar a sua contratação. Vou ficar de olho ainda a respeito de informações sobre o jogador, se a gente tem alguma definição, se é de fato o João Magno, se pode ser um outro centroavante. Como falei, eu gosto do perfil por ser um jogador que vem em uma fase interessante lá no futebol europeu, mesmo de um nível mais baixo, não é um jogador que, digamos, o Goiás tenta recuperar. A questão que para a experiência em Série A de Campeonato Brasileiro, acho que isso faz bastante diferença e eu gostaria de um nome que já conheça a Série A do futebol nacional. Acho que seria mais fácil essa sua adaptação. Agora, né, já que a janela de transferências no futebol nacional reabre para a outra rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Goiás enfrenta o Coritiba no dia 3 de julho, mas como a rodada começa antes, não poderão ser inscritos, né, os jogadores. Então, somente no jogo contra o Santos, se eu não estiver enganado, no próximo final de semana, dentro de um cenário ideal. E esses reforços, né, como por exemplo o João Magno, enfim, o próprio Luiz Oyama, que já está no Goiás, o Anderson Oliveira, já poderiam estar treinando há muito tempo no Goiás. Não é o atual cenário, pelo menos a gente imagina boas contratações. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dos reforços. Lembrando, no geral,
acredito que uns 7 jogadores deverão ser contratados, né? A informação também do André Rodrigues vai basicamente dentro dessa linha de raciocínio também. Um zagueiro ali pelo lado esquerdo ou um lateral esquerdo. 2 jogadores para o meio de campo, 2 pontas também e mais um centroavante, né? Então seria basicamente um centroavante, o João Magro. Meio de campo, o Luiz Oyama e mais um. Pode ser que seja um jogador um pouco mais ofensivo. O Anderson Oliveira e mais outro ponta e possivelmente mais um zagueiro ou um lateral esquerdo, ou às vezes até mesmo chegando os 2, né, para a sequência da temporada. Não tenho expectativa de grandes contratações, mas pelo menos jogadores razoáveis, né? O Goiás precisa demais da conta de reforços para a sequência do ano e não só de aposta. Vai ser difícil chegar jogadores com uma linha diferente disso, né? Mas a gente ainda continua esperando. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa atualização, tanto do João Magno e também as outras contratações para a sequência da temporada. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar a nossa playlist aqui na tela final também, com vários outros vídeos, né, que gravamos do Goiás aqui no canal, 2 vídeos novos diários. Tem o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, também a página do Instagram e o apoiador, a Zapay. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!